Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue, nos abençoando nessa noite. Meus irmãos, vamos continuar lá no livro de Josué, Josué 13. Hoje nós veremos do versículo 14 até o final, o verso 33. Josué capítulo 13, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já se lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroé, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão no planalto de Bom, Bamote, Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Siba, Zeret-Saá, no monte do vale, Bet-Peor, as faldas de Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zu, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon até Aroé, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até ao limite de Debi. E no vale, Bet-Aram, Bet-Niram, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom. Mais tarde, ou melhor, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando em Manaim, mais todo o Bazã, e todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Estas foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. São estas heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos conduza nesse momento de exposição. Senhor, nos colocamos, ó Pai, mais uma vez em Tua santa presença, reconhecendo, ó Deus, a nossa total dependência
da tua graça, do teu Santo Espírito, dando-nos, ó Deus, o entendimento da tua santa palavra, pois sabemos que sem a ação do teu Santo Espírito nós continuaremos cegos acerca do teu querer, da tua vontade, continuaremos surdos, se o Senhor assim não abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento, fazendo com que, ó Deus, não sejamos meros ouvintes da tua santa palavra, mas servos praticantes da mesma. Que o Senhor, e sim, ó Pai, esteja abençoando o teu povo nessa noite, conduzindo cada coração, firmando cada vida, ó Deus, em tua santa palavra, edificando, fortalecendo, orientando, apontando o caminho qual cada um deve assim seguir para honrar e glorificar o teu santo nome. Te peço também, ó Deus, por minha vida, conduza-me, ó Pai, com a tua graça, capacitando-me a anunciar a tua palavra, ó Deus, com fidelidade, de maneira que eu possa me esvaziar de mim mesmo, do meu querer, da minha vontade, e assim, ó Pai, expor com fidelidade, com sinceridade o teu querer e a tua santa palavra, de maneira que o teu povo, ó Deus, possa ter a sua fé alicerçada unicamente em teu querer e em tua santa vontade. Que o Senhor assim possa continuar conosco, nos abençoando, nos sustentando e nos fortalecendo nessa noite, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, lá na carta de Paulo, né, a Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo 4, versos 1 e 2, Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Nós vimos os versículos anteriores, né, a preocupação tanto de Josué em estabelecer que as gerações vindouras, ou a geração que estava o sucedendo, pudesse então dar continuidade à conquista da terra. Havia ainda muitas terras a serem conquistadas, cidades para serem tomadas, mas Josué já não estava mais nem em condições dele estar liderando essas conquistas, por mais que ele continuou ainda orientando e liderando, né, de certa forma. Porém, era necessário que aquele bastão de conquista de cidades e de terras pudesse continuar agora pela geração que o estava sucedendo. E diante disso nós sabemos, né, que uma das coisas essenciais era manter o mesmo padrão, o padrão o qual Josué procurou seguir em toda a sua caminhada, o próprio padrão que o próprio Deus já havia estabelecido lá desde o capítulo 1, que eles deveriam colocar em prática a palavra do Senhor, porque se eles quisessem serem bem-sucedidos, eles dependeriam exclusivamente da fidelidade, à vontade e à palavra do Senhor. De maneira que, se assim não fossem, com certeza eles fracassariam, como assim nós tivemos alguns exemplos em meio à conquista, quando o povo deixou de observar a palavra do Senhor, como na batalha de Ai, quando Acã então violou aquilo que Deus havia ordenado, e nós vimos que o povo fracassou. Só retomando, né, novamente um pouco aqui o esboço que eu havia já ter falado no domingo passado, nós vimos no primeiro capítulo, né, logo a ordem do Senhor, na verdade o Senhor dizendo ao próprio Josué que ele já estava avançado em dias e que não poderia mais dar continuidade a estar liderando aquelas conquistas, né? Nós vimos isso tanto no verso 1 como também do verso 2 até o versículo 6, a demonstração da necessidade, né, de que a terra ainda havia muito a ser conquistado e que o trabalho ainda não havia cessado, mas pelo contrário,
havia ainda muita coisa a ser feita. Também vimos ao mesmo tempo o Senhor demonstrar a sua presença constante no meio do seu povo, no versículo 6, e também a ordem no versículo 7, de que aquilo que já havia sido conquistado, o povo deveria já começar assim a desfrutar, já dividir, cada um então, a partir daquele momento, já começar a desfrutar daquilo que Deus já havia concedido ao seu povo. E também vimos, no versículo 13, o Senhor demonstrar que a falha daquele povo em não derrotar alguns povos que ainda habitavam aquela cidade, acabaria trazendo algumas consequências, né? Eu até citei aqui a própria origem, né, de Absalão, um dos filhos de Davi, que na verdade era descendente de um desses povos que acabaram não sendo derrotados aqui nesse período, né, em que deveriam então serem eliminados. Nesse capítulo, ou melhor, nesses versículos seguintes, eu até falei para os demais irmãos, nós temos que procurar, né, geralmente nesses textos que trazem uma grande sequência, né, de cidades, ou às vezes de genealogias, às vezes você tem que pegar algumas informações adicionais dentro dessa narrativa, e dentro então dessas informações adicionais, procurar trazer algumas aplicações, tanto para aqueles dias, como também aplicações para a igreja na atualidade. O que nós vemos aqui de forma geral, então, dos versículos 14 até o verso 33, é a divisão das duas tribos e meias. Do versículo 15 ao 23, vemos o Senhor declarar as regiões que pertenceriam à tribo de Ruben, como também do verso 24 ao 28, a região que pertenceria à tribo de Gade, e também a região que pertenceria à meia tribo de Manassés, do verso 29 ao 31. Então, finalizando do verso 32 e 33, uma espécie de conclusão. Mas o que é que nós vamos destacar, então, nessa noite, né? Quais são, pelo menos, as informações adicionais que nós tomaremos aqui como base, e a partir delas, procurar tirar algumas aplicações, e assim, então, estar trazendo, né, algumas lições para nós, hoje, como igreja, como povo do Senhor. Eu destaco aqui, pelo menos, 3 versículos, que é o verso 14, quando nos fala acerca da herança da tribo de Levi, que seria o Senhor, que não seria terras, regiões, por mais que eles herdassem algumas cidades e tivessem ainda o direito, né, de criar os seus animais em algumas localidades, porém, o verso 14 vai ser repetido também lá no verso 33, com mais detalhes, que diz o seguinte no verso 33, porém a tribo de Levi, Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Mas há um outro versículo que eu acho de grande importância e talvez com maior destaque, que é o verso 22. Observe que no verso 22, ele como que foge um pouco, né, daquilo que ele vem descrevendo, mas traz essa informação, e que acaba sendo informação de grande importância. Ele diz, também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. É interessante essa informação, né, de trazer a ideia de que Balaão fora morto lá no período ainda de Moisés, porque essa informação acaba sendo de grande importância para o contexto e, é claro, de grande importância também para nós, para a igreja. Isso é tão importante que lá no capítulo 22, aqui mesmo de Josué,
o verso 17 e 18, novamente, ele vai trazer um acontecimento associado a Balaão, que foi o momento em que o povo de Israel, os homens, foram contaminados pela imoralidade, e devido então a essa imoralidade, eles foram conduzidos a se afastarem do Senhor, de maneira que o próprio Senhor acabou punindo o próprio povo de Israel por causa dessa desobediência. Então nós teremos esses versículos, como foco principal, e a partir deles então estaremos tirando, primeiramente observando qual a relação deles dentro desse texto, e ao mesmo tempo então procurando tirar algumas aplicações. Tomando, meus amados, então a informação do verso 22, quando o texto diz que Balaão fora morto pelo exército do Senhor, é interessante nós lembrarmos, onde nós encontramos lá a origem das informações sobre Balaão, que é lá em Números 22, lá nos é descrito em Números capítulo 22, pelo menos as informações a princípio ali nos são dadas acerca dele, e uma das coisas que é descrito ali é a sua origem, a sua localidade. Diz que ele pertencia ali, à região da Mesopotâmia, morava ali próximo ao rio Eufrates, lá em Números 22, o versículo 5, e que um dos reis daquela região, o rei de Moabe, Balaque, acabou contratando os serviços de Balaão para que pudesse então amaldiçoar o povo de Israel. Outra informação interessante também acerca dele, lá em Números 22, do verso 8, 9, e também no verso 18, é que parece que Balaão já conhecia o Senhor. Nos é descrito ali que quando o Senhor falou a Balaão, não fora algo assim estranho, pelo contrário, como que se ele já conhecesse ou de alguma forma Deus já havia falado a ele, por mais que ele fosse um profeta pagão. Não que Balaão fosse um servo do Senhor, não que ele fosse um profeta chamado pelo Senhor, mas é interessante esse fato de que Deus, usando mesmo um profeta pagão, para que ele então pudesse estar trazendo a mensagem em relação àquele contexto em que ele queria amaldiçoar o povo de Israel, ao mesmo tempo em que a ordem e a vontade do Senhor é que ele não poderia ir contra a vontade a qual o Senhor estava lhe ordenando, de não amaldiçoar o povo de Israel. Lá em Números 31, e o versículo 8, que vai ser exatamente a informação aqui do verso 22, foi quando Balaão fora morto, juntamente ali, naquela batalha, dos Moabitas contra o povo do Senhor, e ele então, finalmente, também fora morto, pela sua atitude para com o povo de Israel. Então, meus amados, qual é o tema, que nós iremos tratar aqui nessa noite? Nós iremos tratar exatamente acerca do perigo da apostasia. Por quê? Porque por mais que Israel estava tendo várias conquistas, vitórias, estava se estabelecendo na terra prometida, no entanto, havia necessidade de que eles permanecessem fiéis para com o Senhor. Era necessário eles continuarem trilhando os mesmos caminhos que o próprio Josué havia trilhado, os mesmos caminhos os quais o Senhor havia estabelecido para o seu povo. E Balaão acaba se tornando essa espécie de modelo ou de protótipo daquilo que é a demonstração da apostasia dentro do próprio povo do Senhor. Por que isso é tão importante? Observe, Deus está dando a Israel uma terra. Quais seriam então os valores, os princípios que deveriam então finalmente conduzir Israel a estar se estabelecendo na terra prometida? E qual foram os grandes problemas de Balaão? Um dos problemas mais citados, não somente no Antigo Testamento, eu trarei aqui alguns outros textos, inclusive do próprio Novo Testamento,
demonstrando que um dos grandes problemas de Balaão foi exatamente o fato dele ter sido corrompido pelo amor ao lucro, ou seja, o perigo de se corromper movido pelo lucro. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 14 e 15, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando algumas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Em Judas também, versículo 11, novamente, vai trazer essa mesma informação acerca de Balaão, alguém que amou o lucro acima da própria verdade. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Ou seja, essa realidade de ser levado pela ambição, pelo amor ao lucro, acaba trazendo à tona um grande problema, que é pôr em xeque a própria verdade. Por mais que Balaão, ao mesmo tempo, recebesse do Senhor a ordem de que ele não deveria estar amaldiçoando o povo de Israel, nós vemos em sua história que a insistência de ir contra a vontade do Senhor, amando muito mais o prêmio do lucro e da recompensa em detrimento da própria verdade, foi o que acabou caracterizando tanto a sua personalidade como outras rebeliões que aconteceram futuramente. Observe que essa característica de amar muito mais o lucro do que a própria verdade, não era somente uma característica demonstrada pelo próprio Balaão e que o próprio povo de Israel deveria lutar insistentemente, mas é uma característica da nossa própria sociedade. Uma sociedade movida pelo pragmatismo, uma sociedade movida por aquilo que dá resultado, independente dos meios utilizados para se obter os resultados. Ou seja, uma sociedade alicerçada no pragmatismo. Quando falamos acerca do pragmatismo, do amor ao lucro em detrimento da própria verdade, nós sabemos que isso é um grande mal para a própria igreja. Porque a igreja, ela tem a sua verdade, a igreja, ela tem o seu fundamento, o alicerce no qual ela é fundamentada, e que não pode abrir mão dessas verdades em momento algum. Era exatamente isso que Israel também deveria fazer. A exemplo de Balaão, que fora morto por sua atitude de rebeldia, de contra a própria verdade do Senhor, era exatamente contra esses males que Israel também deveria lutar. Mas observe que esses males, como eu estou demonstrando, não somente em Israel e da nossa própria sociedade, mas nos dias do próprio apóstolo Paulo, ele estava preocupado também com esses sintomas da sociedade. Naqueles dias reinavam os sofistas, ou seja, aqueles mestres, da Grécia antiga, e que tinha como finalidade o quê? Ensinar a retórica relativista. Ou seja, para esses mestres o que importava não era a verdade em si. O que importava era você convencer alguém com o seu discurso, independente se aquilo que estavam dizendo era verdade ou não. Observe que esse grande problema é um problema tão claro ali nas cartas do apóstolo Paulo, que constantemente o apóstolo Paulo está preocupado em demonstrar que aquilo que ele estava pregando e anunciando não se tratava de palavras vãs, ou seja, palavras vazias,
Não se tratava de discursos meramente elaborados para agradar ou atrair a multidão, mas pelo contrário, o que ele estava anunciando eram palavras fundamentadas na verdade do Senhor. Palavras que de fato serviria para mudar a vida deles, palavras que ao mesmo tempo serviria para edificá-los. Lá na própria carta, de Paulo aos Efésios, ele também vai tratar um pouco disso, de que nós não devemos ser levados por palavras vãs. Também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2:3, ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ou seja, não procede de engano. O que é que Paulo está demonstrando? As suas palavras não eram como as palavras daqueles sofistas que faziam belos discursos, usavam muito bem a oratória, mas que eram palavras vazias, palavras vãs, palavras que tinham como única finalidade buscar os seus interesses, pessoas movidas unicamente pelo lucro, assim como Balaão. Ao mesmo tempo, essa busca incessante pelo lucro acima da verdade acaba sendo a ruína da própria sociedade. Os irmãos se lembram muito bem, Isaías capítulo 5, esse é um dos problemas que Isaías está tratando ali naquele capítulo, demonstrando que a partir do momento em que aquele povo havia abandonado a lei do Senhor, a sua reta justiça, a sociedade estava entrando em um verdadeiro caos, em uma desordem, porque a verdade fora abolida e a sociedade estava sendo movida unicamente pela busca do lucro, movido pela ambição. Também o próprio livro do profeta Abacuque, logo nos primeiros versículos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, exatamente isso que Abacuque está demonstrando, ou seja, o povo havia abandonado a lei do Senhor, havia abandonado a verdade, em busca do lucro, movido pela ambição. A lei, a justiça já não era mais praticada, já não era mais observada. Se ao mesmo tempo, meus amados, então, o amor ao lucro, em detrimento da verdade, conduz a sociedade a essa situação, isso também acaba produzindo uma espécie de cauterização da mente, da consciência dos homens. Ou seja, Balaão, quando ele ouvira insistentemente a ordem do Senhor de que ele não deveria ir contra o povo de Israel, mas que mesmo assim ainda ele continuava insistentemente indo contra a própria ordem do Senhor. O que ele demonstra era que estava cauterizando a sua consciência, estava mortificando, amortecendo esse meio que ao mesmo tempo ainda nos demonstra o certo e o errado, e que de alguma forma nos serve como essa espécie de campainha sinalizando continuamente em nossa mente, em nossa consciência, que algo não está certo, que algo precisa ser mudado. O amor ao lucro, em detrimento da verdade, acaba então cauterizando a consciência, mas se ao mesmo tempo então a verdade é distorcida, a mente é cauterizada, a sociedade então é conduzida ao perigo da idolatria e da imoralidade. Ou seja, quando a verdade é negada, e é interessante que geralmente idolatria e imoralidade andam de mãos dadas, são coisas que acabam sendo associadas. Ou seja, quando nós deixamos de adorar o Criador, aquele que é o fundamento, aquele que é o nosso Deus, que nos criou para adorá-lo e que é a verdade, quando nós então negamos essa verdade e começamos então a idolatrar, a adorar a criatura em lugar do Criador, tudo agora pode ser praticado, inclusive a própria imoralidade.
É isso que nos diz, por exemplo, Romanos, capítulo 1, né? Associando idolatria à própria imoralidade da sociedade. Lá em Números 25, lá está registrado que houve lá em Israel uma grande prática de idolatria e de imoralidade, no qual os homens de Israel acabaram se contaminando com as moabitas. Números 25, você vai encontrar esse registro. Por que é importante, né, destacar isso? Porque geralmente havia o festival da primavera, que era o festival oferecido a Baal. E Baal sempre é conhecido como Deus da fertilidade, o Deus, né, que fazia com que os campos produzissem os animais. Então, neste festival da primavera, havia ali uma encenação bem clara, ao vivo, no qual mulheres sacerdotisas acabavam exemplificando aquilo que seria a fertilidade de Baal. E nisso então havia várias demonstrações de imoralidade, no qual o próprio Baal acabava sendo exemplificado nessa prática da imoralidade com outras deusas. Isso é claro demonstrado por essas sacerdotisas. E lá em Números 31, do verso 15 ao 16, diz assim: Disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Ou seja, Moisés perguntando ao povo de Israel: por que vocês não mataram as mulheres moabitas? Deveriam também serem mortas. Verso 16: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Observe que então a influência de Baal dentro do próprio povo de Israel naquele período foi tão intenso que havia sido exatamente o motivo pelo qual conduziu o povo a rebelar-se contra o Senhor. Ou seja, ele havia influenciado aquelas mulheres sacerdotisas para que pudessem então estar atraindo os homens de Israel e dessa forma então os conduzindo à imoralidade. Foi por isso que eu citei logo no início Josué 22, o verso 17 e 18, porque Josué vai dizer que ainda em seus dias havia a demonstração, ou pelo menos os efeitos dessa imoralidade. 22, 17 diz assim: acaso não bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Então observe que essa observação feita lá no verso 22 do capítulo 13, ela é importante porque havia ainda um perigo presente naquela própria geração que ainda experimentava os efeitos daquele pecado, daquela imoralidade. Ou seja, a negação de verdades. Nós sabemos, meus amados, que é impossível nós, como servos do Senhor, praticar a vontade do Senhor se nós não conhecermos a verdade. Não há vida de santificação, não há vida de crescimento, de piedade destituída da verdade. Como muitas vezes fora feito na história, por exemplo, o pietismo, né, acabava enfatizando muito a piedade, mas muitas vezes uma piedade destituída da verdade. Quando a piedade tenta ser cultivada a parte da verdade, o ser humano acaba sendo conduzido à imoralidade. Por quê? Eu citei aqui a carta de Pedro antes, né, segunda carta de Pedro 2, do verso 15, ou melhor, do verso 12 ao versículo 15.
E lá, novamente, ele vai citar exatamente a relação entre os falsos mestres que traziam falsas doutrinas, e ele vai citar o próprio Balaão como sendo como que o pai dessa mentira, desse falso ensino, e demonstrando como isso conduzia à imoralidade. Lá no verso 15, diz assim, segunda carta de Pedro 2, verso 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E também lá em Apocalipse 2, verso 14 e 15, quando fala acerca da igreja de Pérgamo, diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Observe que Apocalipse também está tratando de um problema que estava surgindo dentro da igreja. Qual era o problema? A ideia era a seguinte, olha, nós somos salvos pela graça. Nós até vimos hoje pela manhã como o amor de Deus é derramado de forma abundante em nossos corações. Só que a ideia lá era da seguinte forma, olha, o amor de Deus, a graça de Deus é tão grandiosa, que mesmo que nós vivamos no pecado, na imoralidade, ainda assim, nós continuaremos demonstrando que somos salvos. Ainda assim não nos acontecerá nada, ou seja, não será nenhuma evidência de que nós não somos servos do Senhor, pelo contrário, a sua graça, o seu amor nos cobre, até mesmo quando vivemos na prática do pecado. É por isso então que o Senhor está ali advertindo aquela igreja, e demonstrando que não há essa relação dentro do cristianismo, a relação entre a imoralidade, ao mesmo tempo em tentar viver servindo ao Senhor. Um comentarista falando acerca desse texto de Apocalipse, ele diz, os nicolaítas, como Balaão, parecem ter ensinado que a aliança entre Javé e o seu povo era tão forte que nada poderia estragá-la. Certamente nenhum pecadinho insignificante, tal como a fornicação, a idolatria, tudo isto era proposto em nome do meio termo, tanto político como social. Como consequência, o uso de Balaão era um golpe de mestre contra o argumento em prol do meio termo. Por mais lucrativo que fosse, por mais sedutor que sua aparência fosse, mais uma vez, encontramos-nos com esta insistência cristã na ligação ineradicável entre a crença certa no Deus verdadeiro e o comportamento certo, ou seja, a crença certa demonstrada pela prática correta. São coisas que não podem ser separadas, elas não podem ser divididas. O nosso viver vai estar atrelado ao conhecimento que temos acerca da verdade de Deus. É exatamente isso que Israel precisava continuar entendendo. Israel precisava continuar cultivando essas verdades e não seguirem no caminho de Balaão. Não serem movidos, seja pela ambição, porque essa ambição os conduziria a abandonar aquele que é a fonte do que eles necessitavam, porque ao mesmo tempo em que eles abandonassem o Senhor, eles seriam então finalmente levados à imoralidade e abandonar o alicerce daquilo que seria a fundamentação da construção de uma sociedade conduzida em santificação. Mas também há um outro exemplo que nós podemos tirar de Balaão. Nós vimos que lá no capítulo 22 de Números, é demonstrado que Balaão, o Senhor falava com ele. Não que
ele fosse alguém convertido, não que ele fosse um servo do Senhor, pelo contrário, continuava sendo um profeta pagão. Ao mesmo tempo, meus amados, tendo então Balaão como sendo esse exemplo de ser evitado, nós entendemos que não basta simplesmente ser o instrumento usado pelo Senhor, assim como Balaão for usada para advertir de que não deveria amaldiçoar o povo de Israel. Observe que essa advertência também nos é demonstrada no Novo Testamento pelo próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus 7, do verso 15 em diante, ele fala dos falsos profetas. Eles dirão: olha, Senhor, fizemos vários sinais, várias maravilhas em seu nome. Ou seja, como que tentando justificar que aquilo que Deus fez por meio deles seria então um sinal de que eles eram servos do Senhor. De que então finalmente eles estavam selados, garantidos como que herdeiros da salvação e da vida eterna. O que o Senhor demonstra ali é exatamente o contrário: apartai-vos de mim. Porque o Senhor demonstra que os seus verdadeiros servos, exatamente aqueles que fazem a vontade do seu Pai. Então observe que Israel tinha Josué como exemplo de fidelidade, exemplo de submissão. De maneira então que se eles quisessem continuar sendo abençoados pelo Senhor, eles não deveriam serem meros servos usados pelo Senhor, mas deveriam também serem servos praticantes da vontade do Senhor. E eu concluo exatamente com aqueles outros versículos, que eu havia citado, tanto o verso 14 como o verso 33. Se até aqui nós vimos aquilo que deveria ser evitado, tendo como exemplo a própria figura de Balaão, o que esses dois versículos 14 e 33, que acaba falando da mesma coisa, nos demonstra é que o Senhor deveria ser a herança do seu povo. Lá fala da tribo de Levi, e a tribo de Levi deveria estar espalhada em toda a região de Israel, servindo ao Senhor. Havia várias localidades, deveriam ensinar a lei do Senhor, deveria pastorear o povo e assim então ensinar o povo a servir ao Senhor. Mas é interessante que esse modelo da tribo de Levi, na verdade, era um ideal para toda a nação de Israel. Na verdade, toda a nação, todo o povo de Israel deveria ser como a tribo de Levi, dedicada exclusivamente em servir ao Senhor. O Senhor deveria ser a herança do seu povo. Assim como a tribo de Levi recebeu o Senhor como sendo a sua porção, como sendo a sua herança, todo o povo de Israel também deveria ter esse mesmo objetivo, essa mesma finalidade, ter o Senhor como sendo a sua porção. Quando você lê versículos como do Salmo 16, versos 5 e 6, o salmista falando exatamente do Senhor como sendo a sua porção. Salmo 119, verso 57, também Salmo 142, versículo 5, todos esses textos, eles são aplicados a todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel deveria ser como a tribo de Levi, uma tribo dedicada exclusivamente ao Senhor. É tanto que em Isaías 61, do verso 6 e 7, ele fala que esse povo que finalmente, na vinda do Messias, seria então restaurado, seria como os sacerdotes, um povo exclusivamente dedicado a servir ao Senhor e a fazer a sua vontade. Ou seja, essa mesma verdade, meus amados, ela continua sendo uma verdade para nós. Sabemos que cada um de nós temos as suas respectivas atividades, trabalhos, funções, mas todas essas atividades, todas essas funções
devem ser exercidas como se fôssemos sacerdotes dedicados a viver exclusivamente para a glória do Senhor. É tanto que Pedro vai dizer que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, sacerdócio real. O Senhor Jesus, ele vai dizer lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O grande problema muitas vezes é entender onde está o nosso coração. Porque o Senhor Jesus nos diz que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Ali estará exatamente aquilo que mais amamos, aquilo que mais prezamos, ou seja, a nossa porção estará naquilo que mais demonstramos a nossa dedicação. Que nós, como novo Israel, o povo do Senhor, possamos então fazer de Cristo a nossa herança. Lá em Colossenses 2,3 vai nos dizer que Cristo é aquele que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Fazer do Senhor então a nossa herança, fazer do Senhor Jesus a nossa porção. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses 3, versículo 8, ele vai dizer que agora em Cristo Jesus, ele considera todas as demais coisas como refúgio, como lixo. De maneira então que a única coisa que de fato tem valor e proeminência em sua vida é estar em Cristo Jesus. Ou seja, as nossas conquistas, os nossos bens, claro, não significa que nós não necessitamos tê-los, mas ao mesmo tempo que nós possamos fazer de todas essas demais coisas como lixo, como refúgio, como insignificante diante daquilo que recebemos, o próprio Senhor Jesus como sendo a nossa porção. E que assim como Israel, nós possamos também ser conduzidos não somente a ter cuidado com a apostasia e com os males que os pecados de Balaão traz à sociedade, à igreja, mas que também possamos descansar em saber que o Senhor é a herança mais preciosa que podemos ter. Que Ele nos abençoe e nos conduza com a sua graça.